Como vencer a frieza espiritual? Como evitar a decadência na fé? Como se livrar da estagnação da vida cristã? Como renovar o fervor espiritual? Com o passar dos tempos, o crente deve encher-se do Espírito Santo, buscar a renovação espiritual e ter uma vida avivada. Tudo isso você vai aprender aqui, até o final desta videoaula. E tem mais, no final do vídeo, no final da videoaula, vou trazer para você um estudo bíblico sobre renovação espiritual para avivar o fervor do Espírito Santo na sua vida. Faça parte deste canal, é muito fácil. Se inscreva no canal, ative o sininho, pronto. Agora clique no gostei, compartilhe, deixe no comentário. Muito obrigado pela sua companhia. Assista 3 ou 4 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. E no final estaremos orando por você. A nossa aula de hoje é a lição número 9 e fala sobre vivendo o fervor espiritual. Das lições bíblicas da CPAD, comentário do pastor Ezequias Soares, nosso texto áureo. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nossa verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A importância da devoção pela palavra e oração. Ler a Bíblia e orar fortalece a vida do cristão. Devoção. Nossa vida devocional consiste em meditação na palavra de Deus, vida dedicada à oração, consagração em jejum. Jejum, vamos dar aqui algumas recomendações sobre jejuns, porque tem gente que extrapola. Então, jejum com água de 8 a 12 horas, jejum sem água de 4 a 6 horas, de acordo com a saúde física de cada um, pelo menos uma vez por semana, e pode ser evitado quando você estiver enfermado. A vida devocional deve ter humildade para evitar falsa santidade, prudência para evitar exagero e fanatismo, sabedoria para não afetar a saúde física. A vida devocional, ela deve ter humildade para evitar falsa santidade, prudência para evitar exagero e fanatismo, sabedoria para não afetar a saúde física. Moisés fez períodos de 40 dias orando e jejuando. Elias, com uma refeição, caminhou 40 dias. Jesus Cristo orou e jejuou 40 dias. Porém, tem uma coisa: Moisés é Moisés, Elias é Elias e Jesus é Jesus. Nós somos o que somos, cada um é o que é. Cada um faça conforme as forças que Deus lhe concedeu. A oração e a palavra. A oração é a chave da vitória. Conseguimos as bênçãos e promessas de Deus, vida abundante, transbordante. Tudo isso vem pela oração e também fortalece a nossa vida espiritual. A oração pode ser em palavras, mas também em pensamento e também no espírito. A oração nos faz dependentes de Deus. Por isso deve ser particular, também coletiva com a família e com a igreja, e também contínua e espontânea. A leitura e meditação bíblica nos dá direção espiritual, alimenta a nossa alma, fortalece você espiritualmente e fará você mais sábio e mais prudente na obra do Senhor. Ou viver sabiamente. O nécio e o tolo, eles não têm juízo, porque não conhecem nem fazem a vontade de Deus. Anda por seus próprios caminhos, sem saber que vai em direção do abismo, porque anda segundo a carne e segundo a vontade do mundo.
O sábio dá o primeiro lugar à vontade de Deus. Suas atitudes e decisões de vida vêm de Deus e da sua palavra. Não anda no padrão do mundo, mas vive como cidadão do céu. Remindo o tempo. Remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Tempo é traduzido do grego kairos, que significa momento oportuno, ocasião certa e oportunidade. Você deve aproveitar bem o tempo que Deus tem lhe concedido. Vivemos dias maus por causa do pecado. É preciso estar cheio do Espírito Santo para aproveitar o tempo e as oportunidades para evangelizar, pregar o Evangelho com devoção, graça e cheio da misericórdia de Deus. A importância em manter-se cheio do Espírito. Você deve manter a chama do Espírito Santo acesa para ter uma vida cristã feliz e dinâmica na vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho. Provérbios 23, versículo do 31 ao 32, nos diz o seguinte: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como uma cobra e como basilisco morderá. O vinho, no sentido bíblico negativo, representa toda bebida embriagante, destilada ou fermentada, e todo tipo de droga ilegal, pois altera o juízo e o equilíbrio emocional, levando a cometer todo tipo de violência, criminalidade, briga, adultério, devassidão, contenda, dependência química e morte, prazeres mundanos que trazem miséria e desgraça aos nécios e aos tolos. Mas enchei-vos do Espírito. Esta passagem fala da renovação espiritual. No dia a dia passamos por lutas, provas, tribulações, enfermidades, problemas. Ocorrerá um esvaziamento espiritual, suas forças estarão abaladas e você precisará encher-se do Espírito Santo de Deus, isto é, buscar um avivamento de poder. Cultos para buscar renovação espiritual. São cultos de oração e cultos de jejum. Cultos de consagração, círculo de oração, vigília de oração. Algumas vigílias têm de tudo, menos oração. Oração nos domingos pela manhã, semanas de oração e também antes da ceia do Senhor. Pessoalmente, busca-se também a renovação espiritual, com períodos de oração, de louvor, de meditação bíblica, ouvindo louvores, pregações, leitura bíblica. Assim você estará também remindo o tempo e ganhando tempo na presença do Senhor, se enchendo do Espírito Santo. Não confundir ser cheio do Espírito Santo com batismo no Espírito Santo, que também enche do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, é uma porta para receber dons espirituais e também para dinamizar a evangelização e no trabalho no serviço da obra do Senhor. Em Efésios capítulo 5 e versículo 18, é determinado que devemos nos encher do Espírito Santo. É uma busca do crente ao Espírito Santo, para a restauração espiritual, para a renovação espiritual, para um avivamento espiritual, para quando chegar a frieza espiritual, a fraqueza espiritual, o desânimo espiritual, então a Bíblia recomenda: enchei-vos do Espírito Santo. Vigilantes contra a frieza espiritual. É preciso vigiar para não cair numa vida fria espiritualmente. Para se manter cheio do Espírito Santo, é necessário ter 3 coisas que ensinou o apóstolo Paulo. Testemunho transbordante. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor. Os cânticos têm a função didática de ensinar e de instruir. As suas letras falam do Espírito Santo. As suas letras falam de Jesus Cristo e as suas letras falam de Deus, o Pai. E as suas letras nos ensinam a doutrina, a palavra do Senhor. Os hinos expressam os anseios da alma cristã, trazendo o desejo de receber mais e mais de Jesus Cristo.
Salmodiar é orar e louvar pelos salmos. São expressões e adoração de consagração a Deus. Muitos dos salmos que temos na Bíblia Sagradas de hoje tinham músicas no Antigo Testamento. Infelizmente, com o passar do tempo, essa música se perdeu. Mas mesmo assim, no louvor dos israelitas, eles são inseridos também na adoração, no louvor e na glorificação. E também na igreja de hoje, muitos dos louvores que cantamos e que ouvimos também têm letras de salmos. Cânticos espirituais são palavras cantadas e dadas ao crente pelo Espírito Santo de Deus, para adoração, para glorificação a Deus. Então nós temos que ter uma vida transbordante de louvor, de glorificação, de exaltação ao Senhor nosso Deus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, hoje e para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo também nos ensina a dar graça em tudo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, nós encontramos o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Também em Efésios capítulo 5, versículo 20, está escrito: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós podemos saber que em nossas orações, muitas vezes, as preocupações, os desesperos, a ansiedade, a angústia, o medo, a frieza espiritual tomam conta do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Assim esquecemos de orar, às vezes não lembramos de louvar, muito menos de glorificar a Deus. Deve-se orar com ações de graça, agradecendo pelo que Deus agradecendo pelo que Deus faz também em nossas vidas e agradecendo também pelaquilo que Deus fará na vida de cada um de nós. Sujeição é o quebrantamento espiritual, é estar sujeito à vontade de Deus, saber receber o sim de Deus, também saber receber o esperar de Deus e também saber receber o não de Deus. Porque Deus, ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Nós só sabemos o hoje e o que se passou, mas nós não conhecemos o futuro. Então nós temos que se sujeitar à vontade de Deus, que é melhor para nós, sabendo que nós nada merecemos, que nós não somos dignos de nada, mas a Deus sempre a honra e a glória. Um coração sujeito, um coração submisso, um coração quebrantado a Deus, ele não murmura, ele não blasfema, ele serve a Deus com humildade de coração, está disposto a se anular, dando sempre o primeiro lugar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fiel quando tudo vai bem, mas ele também sabe ser fiel também nos dias maus. Não abandona Jesus Cristo por nada, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle do mundo, Deus está no controle das nações, Deus está no controle das igrejas, Deus está no controle da nossa família e Deus está no controle da nossa vida. Portanto, creia e não temas, porque o Senhor é contigo e há de abençoar a sua vida. Agora eu quero te trazer aqui um estudo bíblico do pastor Antônio Gilberto sobre doutrinas pentecostais do terceiro trimestre de 2006, da lição 8, Renovação Espiritual do Crente. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o homem exterior, o nosso corpo, a nossa carne, ele se corrompe. Nós vamos envelhecendo, ficando enfermos e morremos. Porém, o nosso homem interior, ele se fortalece com a palavra de Deus, ele se fortalece com o Espírito Santo, ele se fortalece com Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, por isso que ele disse, por isso não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Um dos significados da palavra renovar no hebraico é hadash, que significa revitalização, frescor, vivacidade, coisa nova, restaurar, renovar, reparar e consertar. Quer dizer, tornar ao estado original.
Então aquele crente que está fraco, desanimado, frio espiritualmente, o Espírito Santo de Deus o renova, o conserta, dá um novo vigor espiritual, para que ele tenha coragem, força para continuar fazendo a obra do Senhor e possa estar pronto para chegar aos céus. O que significa renovação espiritual? É ser revigorado pelo Espírito Santo de Deus, retornar às experiências espirituais passadas. Quanta gente que não perdeu a fortaleza na fé, quanta gente não perdeu os dons espirituais, quanta gente não perdeu o amor, precisa voltar ao primeiro amor, quanta gente perdeu a paz e a graça. Então o renovo espiritual é retornar às experiências espirituais do passado. E também restabelecer as bênçãos perdidas. Muita gente perdeu várias bênçãos pelo caminho, né? Perdeu a bênção do poder espiritual, perdeu a bênção da unção espiritual, perdeu a bênção ministerial, perdeu a bênção da firmeza espiritual. E quantas bênçãos não foram perdidas? Então, quando você é renovado espiritualmente, você estará restabelecendo as bênçãos perdidas também. A renovação espiritual também significa receber novas bênçãos espirituais. Quantas bênçãos espirituais não foram perdidas pelo caminho, não foram deixadas pelo caminho, e o Senhor quer renovar as bênçãos espirituais nas nossas vidas. Existem bênçãos que foram prometidas para você, que foram prometidas na nossa vida, e nós deixamos de buscar. Existem promessas que nós precisamos ainda receber, e que por causa da frieza espiritual, do desânimo espiritual, nós paramos, nós estacionamos, estagnamos na vida espiritual. Também tem muita obra de Deus a ser realizada. Deus ainda precisa de nós. Ainda tem muitas almas para serem ganhas. A igreja ainda precisa ser edificada até a volta de Cristo Jesus. A necessidade da renovação espiritual. A renovação dela deve ser diária, como disse aquele versículo. O corpo físico, ele precisa se renovar. O corpo físico, ele precisa de alimento, de água, de descanso, para ele poder se renovar. Assim também, o homem interior, o nosso espírito, a nossa alma, ela precisa também de renovação espiritual. Ela precisa da palavra de Deus. Ela precisa de louvar, glorificar a Deus. Ela precisa do sangue de Jesus e ela precisa que Deus o revigore e o refortaleça novamente. Isto é renovação espiritual. A renovação, ela precisa ser consciente e desejada. Muita gente hoje não busca e não deseja a renovação espiritual, mas ela precisa ser consciente e desejada. As plantações precisam da chuva para que as sementes germinem, para que as plantas cresçam e para que as plantas deem fruto. Da mesma forma, assim como nós precisamos da chuva do Espírito Santo na nossa vida, porque nós também somos da lavoura de Deus, nós somos também plantas no jardim do Senhor, nós somos como árvores plantadas à beira do ribeiro que representa o Espírito Santo de Deus. Então nós também precisamos da chuva do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos trabalhar e dar fruto para a obra do Senhor. A renovação enseja a operação do Espírito Santo. Ela possibilita a operação do Espírito Santo em nossas vidas, para manter o crente avivado e afastado do mundo, para despir-se do velho homem do pecado e revestir-se do novo homem, que ele é santo na presença de Deus, para aprofundar o crente na palavra de Deus e para ter poder espiritual para continuar caminhando na jornada até os céus. E também para ser dirigido pelo Espírito Santo. A constância da renovação espiritual é para não perder o ânimo espiritual por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das provas, por causa de tantas coisas que você passa no mundo. Então você precisa de renovação espiritual para não perder o ânimo espiritual e para manter o coração purificado. Assim o Espírito Santo estará te fortalecendo dia após dia. Romanos capítulo 13 e versículo 11 diz o seguinte: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Deus abençoe a sua casa, a sua família, espiritualmente renovando todos os dias, para que a bênção do Senhor esteja cada vez mais presente e próxima de ti.
Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Pai Santo, Senhor Jeová, o Santo de Israel, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dá a paz e a direção do Santo Espírito. Dá a nós todos a Tua santa palavra. Perdoa cada um dos seus delitos e pecados. Seja abençoada cada vida, casa, família, com o Teu amor, paz, prosperidade e proteção. Visite os doentes, os enfermos, os desempregados, os fracos da fé, os atemorizados. Repreende todo o mal e guarda os Teus amados filhos, Senhor. Estende a Tua bênção sobre aqueles que fazem pedidos de oração, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a glória, recebe a nossa adoração. A Tua presença seja conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. A próxima lição é a de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu ok. Comente, compartilhe, esteja conosco sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. Até lá, se Deus quiser.